Olá, meus amigos e minhas amigas do estudo bíblico Apocalipse de João, paz e bem. Então, nós estamos continuando o nosso estudo aqui do Apocalipse e já é o 13º encontro. Vai ser mais ou menos uns 30 encontros, falta mais 17 ainda para nós chegar até o fim, que é o capítulo 22. Nesse bloco que nós estamos estudando, é o bloco da abertura dos 6 selos, melhor, 7 selos. E nessa abertura dos 7 selos, começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, versículo 1. E a gente chama todo esse bloco que nós estamos estudando agora, que é do capítulo 4 até o capítulo 11, a gente chama de novo êxodo do povo de Deus. E o tema de hoje é o começo do fim. Chegou o dia da ira. Não tenham medo. Ouvir a palavra do Apocalipse que provoca dificuldade na vida. Então nós sabemos já que o livro do Apocalipse é cheio de símbolos. E dentro desses símbolos que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. O povo fala dentro de uma simbologia. E essa simbologia, ela quer falar das coisas de hoje, das coisas da vida. Por exemplo, a Bíblia, ela fala-se em símbolos. Tem coisas que é símbolo e tem coisas, textos que são real, vamos dizer assim, né? São coisas reais que acontecem na Bíblia ali, coisas verídicas, vamos dizer assim. Agora, entre as coisas simbólicas e verídicas, são todas verídicas. E eu vou dar um exemplo já para vocês entenderem o que significa isso. Por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, aquele fulano lá, ele entrou pelo cano, porque ele comprou um carro e era roubado. Então, o termo entrar pelo cano é uma simbologia, uma maneira de falar que não é literalmente falando. Ele usa um símbolo, mas na realidade ele comprou o carro roubado e ele perdeu dinheiro. Quer dizer, na realidade o fato é real, a maneira de falar. Ou você diz também assim, eu já pendurei a chuteira. Quer dizer, estou aposentado, não trabalho mais. Quer dizer, quando eu falo que eu pendurei a chuteira, é simbólico. Mas na realidade, estou aposentado, eu não trabalho mais fora. Agora eu faço trabalho em casa, outras coisas e assim por diante. Então é uma maneira da gente entender. E o texto de hoje, ele é pequeno, mas vale a pena prestar muita atenção. Pois aqui tocamos no ponto, ou naqueles pontos do Apocalipse, que mais mete medo no povo. O que fala aqui no texto de hoje? Vai falar de terremoto, vai falar de sinais na lua, no sol, vai falar o dia da ira de Deus. Hoje tem gente que liga tudo isso com o fim do mundo. As mudanças no clima, o terremoto, a poluição, a calamidade, as pandemias, a diminuição da camada de ozônio, a aparição de cometa. Tudo isso é sinal de que que o fim do mundo está chegando. Recentemente, na América do Norte, um grupo de pessoas fundamentalistas falou: o fim do mundo está chegando. E todos eles suicidaram. Mais de 860 pessoas. Agora nós vamos suicidar e nós vamos entrar na cauda do cometa e estamos livres. Mas peraí, né? Não é assim, né? Esse é ser fundamentalista. Então, para a gente entender um pouquinho a leitura de hoje, né? Nós estamos aí, então, a leitura que vamos ouvir hoje, o Cordeiro abre o 6º selo. E João aprecia o começo do fim. Não o fim do mundo, mas o fim de um mundo. Durante a leitura vamos prestar atenção. Qual o mundo que acaba, qual o mundo que fica? Todos? Ou só alguns que têm medo? Então nós vamos ler agora, então, Apocalipse 6. Você que está
acompanhando aí pelo YouTube, vocês, capítulo 6, de 12 a 17. Antes de eu ler, eu queria fazer um pedido para vocês. Manda esse vídeo para muita gente e pede para o pessoal se inscrever no nosso canal. Não custa nada. Se inscreve lá, não paga nada. Aparece embaixo se inscrever. Quanto mais gente se inscrever, mais nós estamos evangelizando. O grande objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Dinheiro, graças a Deus, nós não precisamos. A gente tem o suficiente para viver. Nós queremos aqui é evangelizar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, momento de muitos sofrimentos para o povo em geral. Então vamos todo mundo evangelizar, falar coisas boas, que está acontecendo muita coisa ruim no mundo. Não, então vamos resolver tudo isso aí juntos e juntas. Vai para todo mundo aí, manda para todo mundo. Quanto mais pessoas você mandar, melhor. E pede para as pessoas se inscrever no nosso canal. Então vamos lá ler o texto agora, que mais causa medo no pessoal. É o capítulo 6, o versículo 12 e vai até o 17. Eu vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Aconteceu um grande terremoto. O sol ficou negro, como um saco de cinza. A lua inteira ficou como sangue. As estrelas do céu caíram na direção à terra. Como a figueira deixa cair seus figos verdes quando atingida por um grande vento forte. O véu se afastou como folha, ou melhor, o céu, não é o véu. O céu se afastou como folha de papiro que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram tiradas do lugar. E os reis da terra, os magnatas, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e os homens livres, esconderam-se na caverna e entre as pedras das montanhas, dizendo às montanhas de pedra: caiam sobre nós, e nos escondam-se da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o grande dia da ira deles. E quem poderá ficar de pé? Então o texto termina com essa pergunta: quem que vai poder escapar? Então o texto de hoje é bastante sugestivo para nós entender. Vai falar de um monte de terremoto que está acontecendo aqui. A gente sabe que isso aí não é o pé da letra. Isso aí é uma maneira de contar a história, né? O capítulo 6, então, o João vai abrir aqui 6 selos. Os primeiros 5 selos aparecem assim, ou melhor, 4 selos, aparecem assim como um cavalo, né? O cavalo que vem, cavalo branco. Depois aparece o cavalo vermelho, depois o cavalo negro, depois o cavalo esverdeado. Quer dizer, o cavalo que vem arrasando. O que é na época do Apocalipse? O cavalo era como se fosse hoje o canhão, o tanque de guerra. Quando vem no quinto selo, já não aparece mais isso. O quinto selo vai mostrar, que é o versículo 9, os mártires que estão debaixo do altar. As pessoas que estão morrendo inocente nessa época aí. E hoje nós vamos ver então que quando abriu o sexto selo, aconteceu tudo isso aí. Agora, presta atenção aqui numa coisa, meu irmão e minha irmã, você que está do outro lado, acompanhando o nosso vídeo aí. Quem que tem medo? Olha lá, é 7. Ó, o livro do Apocalipse é tudo 7, tá? Olha, quem que tem medo? Olha, e os reis da terra, os magnatas 2, os comandantes 3, os ricos 4, os poderosos 5, escravos e homens livres. É 7 categorias de pessoas que têm medo do terremoto. As comunidades não têm medo. Mas como eles são poderosos? Como que pode ser poderosos escravos? Tudo bem, aquele tempo, na época do Apocalipse, lá 100 anos depois do nascimento de Jesus,
Tinha muitos escravos que trabalhavam para o imperador romano. Então ele pegava um cargo muito alto e ganhava muito dinheiro, era uma pessoa bem de vida. Esse pessoal não quer saber do bem da comunidade. Mesma coisa de hoje. Tem pessoa lá em Brasília que é senador, é deputado, ganha seus 30, 40 mil por mês. E fora os agregados em volta, dá 100 mil o salário dele. Quanto você ganha por mês? Então, quer dizer, esses são os escravos daquela época e os escravos de hoje, os escravos do dinheiro. E o reino de Deus não é assim. O reino de Jesus, o reino da comunidade, é o extremo do reino do mundo. Quando ele fala aqui o fim de um mundo, não o fim do mundo. Esse fim de um mundo, mundo aqui não significa a terra toda. Mundo aqui significa assim, igual você falar, é o mundo da corrupção, o mundo da violência, o mundo do dinheiro, o mundo dos políticos. Então, e do outro lado é o mundo dos pobres, o mundo dos sofredores. E no mundo de Jesus é o contrário. O que Jesus ensinou? Quem tem duas túnicas, dá uma para quem não tem. Jesus é partilhar. O mundo é acumular. Jesus é curar. O mundo é matar. Jesus é curar os doentes. O mundo é fabricar doentes. Então, é o extremo, né? O mundo de Jesus é o mundo dos pobres, dos sofredores, que ele cuida a vida toda. E o mundo dos ricos aqui é massacrar seus pobres. Então, todo esse terremoto que aparece aqui, pessoal, minha comunidade que estão me acompanhando aqui, então significa que quando os pobres começam a se organizar, os pobres começam, então, a pôr medo nos grandes. E aqui ele termina assim, ó, tudo aqui é pego do Antigo Testamento, olha lá. O livro do Apocalipse, ele pega toda a história da salvação. É como se fosse assim, ó, lá no Antigo Testamento, começa lá no Gênesis, e o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. É como se fosse um funil. Aqui João olha para trás em toda a história da salvação e começa a dar uma explicação para a comunidade que estão sofrendo a perseguição dos imperadores, a perseguição do mundo que mata, o mundo da violência. É igual hoje. Hoje também nós estamos vivendo uma pandemia. Está morrendo 4 mil pessoas por dia. Morrendo muita gente, não tem vaga no hospital. Agora, vocês sabem a pesquisa quem está morrendo? Morre o rico também? Morre, mas muito pouquinho. De cada 10 pessoas que morrem, são 9 pobres, lascados. E um rico. Olha, é muito pouco. De cada 100 que morre, 90 são os pobres. E o rico só morre 10. Então, quer dizer, o rico tem mais condições, ótimo hospital, alimentação sadia. Então, o pobre vive menos. E o rico vive mais, de acordo com o mundo de hoje. Aquela vez também era assim. Agora, aqui, só uma pergunta. Quem que ficou com medo do terremoto? Vou ler de novo, hein, lá. Vou ler de novo, lá. O versículo 15. Quem ficou com medo, lá? Os reis da terra, os magnatas, os comandantes, os ricos, poderosos, os escravos e os homens livres, lá. Esconderam-se na caverna, entre as pedras da montanha, dizendo: montanha e pedra, caiam sobre nós, escondam-se da face daquele que está no trono e do dia da ira. E ele termina assim, ó, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem pode ficar de pé? Aqui ele pega o trecho de Oséias, você pode notar aí, o profeta Oséias, capítulo 10, versículo 8, e pega Joel, capítulo 2, versículo 11, e capítulo 3, versículo 4, está falando de Joel. Então, quem que tem medo aqui? Quem tem medo aqui não é o povo pobre, porque esse povo já está lascado mesmo. Quem tem medo aqui é o rico, que estão perdendo perdendo o seu poder. Então, a gente já viu aqui, então, pessoal, que a perseguição que estava sofrendo, deste modo,
ajuda as comunidades a entender que o momento doloroso da perseguição estava integrado dentro da previsão do plano de Deus, mas que eles vão se libertar. Então, quando abre-se o sexto selo, dessa vez não há grito de anjo, que as outras falam, o anjo vem lá, vem o anjo lá, já veio um cavaleiro, já veio outro cavaleiro. Aqui não tem grito, aqui não tem cavalo colorido, o panorama aqui é outro, o panorama mudou. O que acontece é a desintegração total do mundo cá de baixo. O sol perde o brilho, a lua fica no escuro, as estrelas caem do céu, as montanhas se enrolam, são removidas, nada fica no seu lugar. Todas essas imagens simbolizam a desestabilização e a destruição deste mundo injusto, criado e mantido pelos poderosos. Chegou o dia da ira de Deus, da terrível daqueles que querem manter o mundo da injustiça. O mundo de Jesus é o mundo da justiça. E o mundo dos homens de hoje, o meu e o teu, nós também pregamos injustiça. Então, a Bíblia, em toda a história da Bíblia, aqui para vocês acompanhar comigo, você estuda bastante a Bíblia, vocês vão aprender. A história da Bíblia, ela é condensada em duas grandes partes. É condensada em duas partes que a Bíblia chama de Babel e do outro lado ela vai chamar de Pentecoste. Babel é o pessoal que fez a Torre de Babel, está no capítulo 11 aqui, de 1 a 9. Vamos construir uma grande torre para chegar até o céu. Para quê? Para nós ficarem famosos. Agora, dia de Pentecoste, Pedro, estava todo mundo reunido, era um só coração e uma só alma. Eles não tinham nada de propriedade deles, eles viviam todo em comum. Ninguém passava necessidade. Pentecoste. Só ler lá, capítulo 2 do Ato, de 1 a 12. Então, esses dois poderosos, aliás, esses dois assuntos, esses dois modelos, vamos dizer assim, eles andam junto da Bíblia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, que a hora a gente pode estar do lado dos poderosos e do ladrão, e o outro lado é para estar do lado de Deus. Aí, é bastante interessante aqui, que eles refletem aqui essa questão, ó, de cair a estrela do céu, o sol ficar escuro, a lua ficar cor de cinza, está mostrando que aquele mundo criado pelos poderosos está quebrando. Agora, com a chegada de Jesus, nós vamos ter um novo mundo, que é o mundo que todos têm direito, o mundo da igualdade. Né? E aqui vai apresentar, então, a vitória do Cordeiro, a inversão total, e o medo aqui é dos poderosos. Os que no quinto selo dominavam e perseguiam as comunidades, fogem agora apavorados. Eles são enumerados, que eu já coloquei aqui para vocês, né? Os reis, os magnatas, os militares, os ricos poderosos, os escravos, o homem livre, tudo isso aí que é o que eles está acontecendo com eles lá. Agora, é muito bom a gente aprender aqui, que na descrição do sexto selo, que ele tem uma característica bem própria do livro do Apocalipse, né? Ela é feita quase inteiramente de símbolos, tiradas da profecia do Antigo Testamento. Repetindo aquilo que eu já falei para vocês, né? É o Isaías 34:4, Oséias 10:8, Joel 2:11 e 3:4. Parece uma colcha de retalho, cujos retalhos lembram coisas familiares que todos já conheciam. Era uma maneira de sugerir que as profecias lá do Antigo Testamento agora estavam acontecendo. Ou melhor, está acontecendo. Deus não quer vingar ninguém. Deus não maltrata ninguém. Deus não castiga ninguém. Quem castiga eu é eu mesmo. Quem castiga você é você mesmo. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Deus é cheio de compaixão.
armas na mão do povo? Não. Jesus nunca quis isso. Quando ele foi preso, o Pedro, tá nos 3 evangelhos aqui, ó. Quando ele foi preso, o Pedro reagiu. Pegou a espada e tocou na cabeça do soldado. O soldado desviou, cortou a orelha. O soldado se chamava Malco. Jesus pegou a orelha, colou aqui de novo, rezou a coroa, na hora fez o milagre. E falou para Pedro: Pedro, coloca a espada na sua bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quanto mais arma der colocar na mão do povo, mais gente vai morrer e eu também vou morrer. Porque não é por aí que resolve. Violência traz mais violência. Então, aqui eles estão dizendo o grande dia de Javé. Que um dia Javé vai voltar. Nessa abertura dos 7 selos, o que a Bíblia, o que João quer ensinar para nós? O João quer ensinar para nós, a Bíblia como um todo, ó, o que a Bíblia quer ensinar para mim, o que a Bíblia quer ensinar para você? Que nesta vida aqui da Terra não existe arquibancada. Ah, eu estou fora. Eu não voto para ninguém, eu não tenho nenhuma religião, eu estou neutro. Não tem como. Ou você está a favor da vida, ou você está a favor da morte. Ou você está a favor de Deus, ou você está a favor do ladrão. Ou você trabalha para o reino de Deus, ou você trabalha para o reino dos ladrões, dos poderosos. Não tem aqui, não tem como. Porque quando o pacote de arroz custava 10 e foi para 20, ele custa 20 para mim e 20 para você. A gasolina era 4 e foi para 5,50, não tem como, certo? Não tem como. É 5,50 para você, 5,50 para mim a gasolina. Não tem como você escapar dessa. Certinho? Não tem como. Então nós estamos no mundo, vamos dizer assim, do mundo que não tem arquibancada. Ou você está do lado, ou você está do lado do plano de Deus, ou você está contra a vida, ou você está a favor da vida. Então, os acontecimentos dessa luta que se realiza com a vinda de Deus, esta é uma luta progressiva, e a realização do novo êxodo são as dores de parto do novo céu e da nova terra. Agora, vamos prestar bastante atenção nessa frase aqui, ou melhor, nesse texto que eu já escrevi, e vocês estão aí também no YouTube, quiser receber meus textos, vocês mandam para mim um WhatsApp, certo? Eu mando os textos para vocês também no Zap, ou no e-mail de vocês, para vocês poderem acompanhar o texto que eu escrevo, explicando o que eu estou falando, está escrito. Tudo que eu estou falando aqui está escrito, tá? Manda para mim um Zap, né? O meu WhatsApp, mas avisa quem você é. Eu sou a Maria, eu sou o Zé, eu sou o João, de tal lugar, para me poder saber, para me incluir vocês aqui nos meus contatos. No finalzinho, eu dou o número. A luta entre o bem e o mal não deve ser entendida como do lado só. Do lado da Babel, todo mundo não presta? Não. No mundo dos ladrões, todo mundo é ladrão? Não. Lá também tem gente boa. Lá também tem gente que quer fazer coisa boa. Mas no mundo de Pentecoste, todo mundo é santinho? Não. Aqui do lado de Pentecoste também tem gente que não presta. Então, dos dois lados, tem gente boa e gente ruim. Nenhum partido político, nenhum, é santo. Todos os partidos políticos têm problema, tem ladrão. E todos os partidos têm gente boa. A igreja tem gente boa e tem gente ruim. Todas as igrejas têm aqueles que prestam e aqueles que não prestam. Então, se a gente for dizer assim, que todo mundo não presta, nós vamos matar todo mundo lá de lá então. Ou todos eles vão matar nós aqui pro lado de cá. Não é assim. A realidade do bem e o mal, da justiça e da justiça, são sementes de vida e morte. A Bíblia está,
eu estou lhe apresentando para vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Os dois estão aí no meio de vocês, mas por favor, escolha o bem. E o bem é a vida. Existe, isso está misturado dentro de nós, dentro da igreja, dentro do partido político, dentro da nossa casa. Está em todo lugar está misturado. E tem uma coisa importante, está dentro de mim também. Aqui dentro de mim, do Afonso, tem o lobo e tem o cordeiro. Dentro de mim tem o bem e tem o mal. Agora, quem que vai sobreviver? É aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais o lobo, eu vou ficar sempre do lado do ladrão, do lado do assassino e do pessoal que comete corrupção. Agora, se eu alimentar mais o lado espiritual, da religião, o lado de Jesus, então eu vou mais para o lado de Jesus, vou ficar mais para o lado do Cordeiro, vou ficar para o lado da vida, para o lado do amor, para o lado do perdão, para o lado da partilha. Então, o esforço de conversão, ele é pessoal, é meu primeiro, depois vai para a comunidade, depois vai para o social, que é a igreja, que é o partido político, que é tudo, é tarefa de todos e deve ser permanente e constante. Então você, meu irmão, minha irmã e eu aqui, nós pensa sempre assim, todos os lugares tem gente boa e gente ruim. Dentro de casa, é na igreja, é os juízes, é o Congresso Nacional, é na polícia, é na Guarda Municipal. Todos os lugares tem gente boa e tem gente ruim. Depende de nós fazer essas coisas acontecer. Então, meu irmão, vamos ficando por aqui. Por favor, manda esse vídeo para muita gente. E acompanhando com nós, ó, já é o 13º vídeo que nós estamos estudando o livro do Apocalipse de João. Por que a gente fala Apocalipse de João? Porque a Bíblia toda é um Apocalipse. E a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Do projeto de Deus. Então você está aí do outro lado, se inscreva. Quer pegar o nosso texto? Não vai pagar nada. Nós manda no WhatsApp seu, ou no seu e-mail, se achar melhor, para você poder imprimir. Olha como é que é as folhas aqui, até vou mandar uma folha para vocês verem. Olha. A letra, tudo que eu estou falando para vocês está escrito. Olha. Tudo que eu estou falando está escrito, para vocês entenderem. A gente escreve, que é para poder não esquecer, para falar as coisas direito. O meu WhatsApp é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6, certo? 4 6, ou a gente vai falar 4 6. Então eu vou repetir: 11 971 89 57 46. Então, ficamos com essa mensagem de Deus hoje, que Deus sempre nos acompanhe, esse Jesus da vida, esse Deus da vida, que Ele não quer a morte. Se está morrendo muita gente, não é culpa de Deus. Alguma coisa que nós fizemos errado. Precisamos descobrir, para nós recuperar de novo, o valor da vida. E como que a gente descobre? Rezando, indo na missa, quem é evangélico no culto comunitário, fazendo bem. Jesus passou por essa terra fazendo bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o próximo encontro vai ser, então, o capítulo 7. O recenseamento do povo de Deus. Até mais, se Deus quiser.